Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos capítulos mais tensos dos evangelhos, Marcos 12. Pensa no cenário. Estamos em Jerusalém, nos últimos dias da vida de Jesus. O clima está pesado e o palco está todo montado para uma série de confrontos e de altíssimo risco. E olha que impressionante. Tudo isso acontece num único dia, ali dentro dos pátios do templo. E não é um debate amigável, sabe? São desafios assim explosivos. Verdadeiras armadilhas intelectuais montadas por vários grupos de poder com um único objetivo bem claro: calar Jesus. Para sempre. Então vamos lá. O confronto, ele não começa com uma pergunta dos oponentes, não. É Jesus quem toma iniciativa. Ele chega contando uma história, uma parábola bem provocadora e com um alvo certíssimo. A história é a seguinte: um homem tem uma vinha e arrenda para uns lavradores. Chega a época da colheita, ele manda seus servos para receber a parte dele, mas os lavradores espancam uns, matam outros. Por fim, ele pensa: vou mandar meu filho amado, a ele eles vão respeitar. Mas não, eles matam o filho também. Para quem ouvia aquilo na época, a metáfora era cristalina. A vinha era Israel, o dono era Deus, os servos, os profetas, e o filho, bom, era o próprio Jesus. E aqui está o ponto central. Os líderes religiosos sacaram a mensagem na hora. Eles entenderam que a parábola era uma acusação direta na cara deles. A reação foi imediata, né? Eles queriam prender Jesus ali mesmo, mas ficaram com medo da multidão. O primeiro golpe, digamos assim, foi dado. Depois desse ataque preventivo de Jesus, vem o quê? O contra-ataque. E coordenado. Agora vários grupos diferentes vão tentar encurralar ele com perguntas. Sabe, perguntas muito bem elaboradas, verdadeiras ciladas verbais. E a primeira tentativa vem de uma aliança, totalmente improvável. De um lado, os fariseus, supernacionalistas que odiavam o domínio de Roma. Do outro, os herodianos, um grupo político que apoiava Roma. Inimigos mortais que de repente se juntam com um único objetivo: fazer Jesus dar uma resposta que acabasse com ele politicamente, não importava qual fosse a resposta. E aí vem a pergunta, a armadilha, direta e muito perigosa. É certo pagar imposto a César ou não? Para um povo vivendo sob ocupação, isso não era só uma questão de dinheiro, de imposto, era uma questão de lealdade. Lealdade à nação, à religião, e as consequências de uma resposta errada eram gigantescas. E aqui a gente vê a genialidade da armadilha. Pensa bem, se ele dissesse sim, pague, ele perdia o apoio do povo na hora. Ia ser visto como um colaborador de Roma. Mas se ele dissesse não, não pague, pronto, podia ser acusado de traição contra Roma e ser preso ali mesmo. Parecia um beco sem saída, né? Só que a resposta de Jesus é brilhante. Ele pede uma moeda, um denário, e faz uma pergunta simples: de quem é essa imagem aqui? De César, eles respondem. E aí vem a frase famosa: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, ele não só escapa da armadilha, como redefine a discussão toda. Ele estabelece que sim, existe uma lealdade ao governo, mas existe uma lealdade maior, suprema, que é a Deus. Bom, mal saiu de uma armadilha e já vem outra. O próximo grupo a desafiar Jesus são os saduceus. Eles eram tipo um partido da elite, da aristocracia, formado principalmente por sacerdotes. O mais importante para a gente entender aqui é que eles só aceitavam os primeiros 5 livros da Bíblia. E, o ponto crucial, eles não acreditavam em ressurreição. Então eles chegam com um enigma teológico, uma situação hipotética bem específica. Uma mulher se casa com 7 irmãos, um depois do outro, porque eles vão morrendo. A pergunta deles é, ok, na ressurreição de qual dos 7 ela vai ser esposa? A intenção aqui não era saber a resposta, claro, era só para ridicularizar, para tentar mostrar como a ideia da ressurreição era, para eles, absurda. A resposta de Jesus vem em 2 partes. Primeiro, ele já corrige a base do argumento deles. Ele explica que, olha, na ressurreição, as coisas não são como aqui. Relações como casamento não vão existir do mesmo jeito. Segundo, e essa é a cartada final, ele usa os próprios livros que os saduceus aceitavam para provar o ponto dele. Ele cita a passagem da sarça ardente e diz: se Deus se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é um Deus de vivos e não de mortos. Checkmate. E esse momento, ele marca uma virada de chave. Depois de Jesus desmontar 2 armadilhas super complexas, o clima de hostilidade parece quebrar um pouco.
e dá lugar a um questionamento mais genuíno. Aparece um escriba, um mestre da lei, que estava ali observando tudo. Ele fica impressionado com a sabedoria das respostas de Jesus. E, diferente dos outros, ele se aproxima com uma pergunta sincera, de verdade. Qual é o mandamento mais importante de todos? Ele não está tentando armar mais uma cilada, não. Ele parece estar realmente buscando a verdade. E a resposta de Jesus é, sem dúvida, uma das mais famosas de todo o seu ministério. Ele pega a lei inteira, com suas centenas de regras, e resume tudo em 2 princípios, que são a base de tudo. Primeiro, amar a Deus com tudo o que se é. E o segundo, que está ligado no primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. E o escriba, ele concorda, de coração. Reconhece que amar a Deus e ao próximo é muito mais importante que qualquer ritual, qualquer sacrifício. Jesus, vendo essa resposta tão sábia e sincera, elogia o homem. Diz para ele: você não está longe do reino de Deus. E depois desse momento de respeito, de um diálogo real, ninguém mais teve coragem de tentar pegar Jesus com perguntas capciosas. Bom, agora que os oponentes se calaram, é a vez de Jesus partir para a ofensiva. Ele se vira para a multidão e faz um alerta bem duro, sobre a hipocrisia daqueles líderes religiosos que o povo tanto admirava. Ele começa a descrever como eles agiam em público. Sabe, eles adoravam andar com aquelas roupas compridas para chamar a atenção, amavam ser cumprimentados com todo o respeito nas praças, queriam sempre os melhores lugares nas sinagogas, as cadeiras de honra nos banquetes. Era tudo sobre status, tudo sobre aparência. E aí vem a crítica mais pesada de todas. Ele diz que, por trás daquela fachada toda de piedade, eles devoram as casas das viúvas. Ou seja, exploram os mais vulneráveis da sociedade e ainda disfarçam tudo isso fazendo longas orações. É um contraste brutal, né? Muita religiosidade em público e pura injustiça no privado. E no meio dessa tensão toda, o capítulo termina, não com mais um debate, mas com uma cena silenciosa, quase poética. Jesus está sentado ali no templo só observando, e o que ele vê vai mostrar a diferença gritante entre a aparência de devoção e o que ela é de verdade. Jesus senta bem em frente ao lugar das ofertas do templo, o gasofilácio, e fica ali quieto, só olhando as pessoas colocando suas doações. Ele está observando os atos de adoração que acontecem logo depois dele ter feito aquele alerta tão duro sobre a hipocrisia. Ele vê um monte de gente rica chegando e colocando bastante dinheiro, mas aí chega uma viúva, muito pobre, e coloca 2 moedinhas de cobre, 2 leptas. Eram as menores moedas que existiam, valiam quase nada. Para se ter uma ideia, juntas não davam nem um pedacinho do salário de um dia de trabalho. O ponto é, os ricos davam do que sobrava para eles. Ela deu tudo, literalmente tudo que ela tinha para viver. Nesse momento, Jesus chama aos discípulos e dá o seu veredito. Ele diz, olha, essa viúva pobre colocou aí mais do que todo mundo junto. Mas como assim? É porque para Deus a medida não é a quantia de dinheiro, é o tamanho do sacrifício que aquilo representa. A doação dela foi um ato de entrega total, em contraste com o gesto superficial de quem deu que não ia fazer falta. E é assim que termina esse dia de confrontos no templo. Um dia que expôs alianças políticas, armadilhas teológicas, hipocrisia. Tudo isso termina com esse ato silencioso e poderoso. A pergunta que fica no ar não é sobre quem ganhou o debate, sabe? É sobre o que Deus realmente valoriza. Não é sobre o que a gente aparenta ter ou dar, mas sobre o que a gente está disposto a entregar de verdade. No fim das contas, o que significa a verdadeira devoção?